Listo. Muito agradecido. Mira. Então, hoje nós vamos fazer a aula Hardcore, parte 2. Hoje nós vamos começar a subir um pouco o nível, falando do osciloscópio desde o zero, para começar a entender como é que esse instrumento funciona, como fazer medições complexas e avançar do mundo do multímetro, né? O osciloscópio tem vantagens, ele é um equipamento 3, 4, 5, 6 em 1. Ele tem voltímetro, tem frequencímetro, contador, gerador de sinais, formas de onda gráficas através da amplitude de tempo. Então ele não é um instrumento único, né? Então por isso que a gente muitas vezes quase nem se aplica a usar mais o multímetro para medir tensões na placa. A gente usa o osciloscópio, pois ele tem voltímetro, tem frequencímetro, tem gerador de sinais. Então ele não é um equipamento só único, não é só eu não vou exibir forma de onda gráfica na sua tela, não só ploto a forma de onda, a amplitude e tempo, não. Eu tenho outros instrumentos em um só também. Muitos deles também têm analisador de espectro junto, que é acima do osciloscópio. Então é um instrumento muito legal. Não é o único que eu tenho que ter na bancada, tem equipamentos acima desse aí. Mas é o mais acessível, né, depois que você sai do nível básico. É o osciloscópio. Os outros são bem superiores em relação ao valor do osciloscópio. Um osciloscópio bom hoje está por volta de R$ 3.500, R$ 3.000. Um analisador de espectro, 40, 50 mil reais. Para subir o nível do osciloscópio para o analisador, é um degrau muito alto. Então, para a gente alcançar o osciloscópio e em relação a rendimento, custo-benefício, vai te proporcionar ver na reparação coisas que você não enxerga hoje. Ele vai abrir seus olhos, vai abrir uma janela na sua frente. O analisador de espectro vai abrir uma janela só. Esse vai abrir 6 janelas no seu campo de trabalho. Então eu consigo agregar mais 6 medições no meu mundo de trabalho que eu faço só com multímetro. Já o acima dele, que é o analisador de espectro, vai me agregar uma medição. Então é um custo-benefício muito alto para agregar só uma janela, concorda? Não é? Então a gente vai focar nesse treinamento muito em falar de osciloscópio. No treinamento mais acima desse, a gente fala mais do equipamento acima do osciloscópio. Que já é outro mundo, né? Mas que também facilita muito um dos pontos, que é a análise e medições de radiofrequência, sinais de RF. O analisador de espectro é para medir sinais de radiofrequência, especificamente elétricos e magnéticos. E a gente não vai ter essa deficiência nas nossas medições, mas vai agregar 6 pontos aí do que eu já não faço. Você só mede metade, né? Do ponto número 1, que é tensão, você só mede tensão, não mede nem corrente. Então o osciloscópio vai agregar bastante. Para iniciar o nosso processo de aprendizado, vou só finalizar a minha aula de ontem, a Hardcore parte 1, porque vocês trabalharam com solda ontem, não foi isso? Fizeram uma solda prática básicazinha aí, não foi isso? Poxa, o delay tá bom. O delay tá uma beleza. É. Pode abrir a porta ali para mim, por favor? O vidro bloqueia a RF. O vidro bloqueia bastante o sinal de RF, dá uma perda bem grande. Aí, só de abrir a porta já melhorou. Então ontem a gente falou um pouco sobre PCB, Print Circuit Board, né? E a gente também trabalhou com solda. A gente vai fazer sempre isso, prática à tarde, teoria na parte da manhã. Cabeça fresca, cabeça tranquila, dormiu bem, né? Tá tranquilo, dormiu bacana, não teve pesadelo comigo. Então amanhã agora é teoria full. Bem, nós vamos também hoje fazer prática, né, com solda e eu vou fazer o seguinte, eu vou já pular de uma vez, vamos fazer o osciloscópio de uma vez, depois da tarde a gente volta com a solda para concluir essa apostila aqui, que ela vai falar exatamente de solda. Então, para a gente dar um andamento sequencial aqui, acho melhor a gente falar de osciloscópio direto. Então vamos direto ao ponto que nos interessa. Vou abrir a apresentação do osciloscópio aqui. Ponto número 1. Ponto número 1. Esperar só o delay aí. Bem, esse instrumento que está na bancada de vocês estão vendo aí, eu tenho vários modelos. O fabricante é um só, é igual, né? Então eu tenho DS 1054, eu tenho DSOs e MSOs. Eu tenho um osciloscópio preto aí, ó, que ele é o MSO,
que ele é Mixed Signal Oscilloscope. E os outros são DSOs, Digital Storage Oscilloscope. Então existem classificações, categorias e tipos de instrumento. Óbvio, o tipo de instrumento, a sua categoria, a largura de banda que ele suporta, a quantidade de canais que ele tem, determinam o preço. Qual é o osciloscópio que eu devo comprar hoje no melhor custo-benefício para mim? Bem, eu recomendo sempre Rigol, porque é uma marca de confiabilidade, qualidade e se encaixa muito bem no nosso âmbito de medições. E o custo-benefício é muito bom. Então a gente tem vários modelos, tá? DS1054, DS1102, MSO5000, DS1054Z Plus. Então vocês vão ver que tem vários modelos aí. Mas o ponto em comum desses modelos, além de ser Rigol, é a largura de banda. A gente precisa. O que é largura de banda? É o range dele de frequência que eu preciso para trabalhar. Ah, mas se eu comprar um osciloscópio com range de frequência abaixo do que eu vou falar aqui, eu vou conseguir medir todos os sinais que a gente pode fazer na medição do osciloscópio? Não, porque muitas vezes não é só um range de frequência. Eu tenho que ter um range de frequência e também tem que ter as sondas, vulgarmente chamado de pontas. A gente não chama de ponteira de ponta, a gente chama de sonda. Sondas são as ponteiras, né? O nome técnico é sonda. A sonda, existem vários tipos de sonda, e a sonda também tem que acompanhar a largura de banda do osciloscópio. Então, o osciloscópio, muitas vezes, ele não vem full desbloqueado. Peraí, não entendi. Como assim? Eu compro o equipamento, ele não vem 100% ativado com as suas funções? Sim. Existem funções especiais, você tem que pagar a parte para ter no seu equipamento. É como se fosse uma box para desbloquear smartphone. Ela não está full ativada. Ah, você faz flash e faz desbloqueio, mas não faz FRP. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes o osciloscópio, ou até ele vem ativado, mas num certo período, 3 meses grátis. Depois desses 3 meses, ele bloqueia aquelas ativações. Então, existem vários recursos que você pode implementar no seu DSO, se ele não vem. Não é? Recursos de decodificação, aumentar a largura de banda, protocolos, tem várias coisas. Quando você compra ele, você tem que saber que não é só comprar o osciloscópio. Eu tenho que investir também em sondas especiais, porque a sonda que vem nele é uma sonda padrão. E nem sempre as medições que a gente vai falar aqui usam a sonda padrão. Muitas vezes as sondas são mais caras que o osciloscópio. Uau! Sim. Tem sonda de R$7 mil, R$8 mil, R$5 mil, mais cara que o osciloscópio. Então a gente tem que ser bem franco, claro, objetivo e direto com os nossos alunos. Você vai investir no osciloscópio, mas ponto, não é só isso. Ah, se eu comprar um osciloscópio e investir R$3 mil nele, eu consigo fazer a maioria das medições? Sim. Mas se eu quiser potencializar para alcançar todas as medições possíveis, vou ter que investir mais um pouco em protocolos, desbloqueios, decodificadores, sondas. Ficou claro isso? Ficou bem claro, né? Ah, tá. Então, eu vou comprar um osciloscópio default, que eu consiga trabalhar um certo tempo, até um certo nível, vou ganhando dinheiro com essas novas análises que eu faço, né? E aí eu invisto numa sonda melhor, uma sonda diferencial, uma sonda ativa, porque existem vários tipos de sondas, igual eu já falei para vocês. Tem sonda passiva, ativa, diferencial, proximidade. Então a gente tem vários tipos de ferramentas que você agrega no seu instrumento, acessórios, e não são baratos. E muitas vezes são essenciais em algumas medições. Ah, então não é só comprar um DSO. Não é só comprar um DSO. Mas se eu comprar um DSO Rigol, que já tem uma qualidade e algumas coisas diferentes dos outros em relação a funções, eu consigo trabalhar bem, agregar mais medições na minha bancada, avançando e depois comprando acessórios. Tem ponta lógica, tem vários acessórios que você pode comprar para esse equipamento. Então não é igual uma estação de solda, que você compra o bico baratinho lá e resolveu. Compra o bico 5mm, 12mm, 3mm, 4mm e pronto. Não, você tem que agregar depois nele pontos fundamentais para que a gente tenha esses pontos e essas medições, né? Para lograr êxito nas reparações. Então, não é só investir no osciloscópio. Aqui eu tenho alguns modelos, tem valores diferentes.
3.500, 5.000, 15.000 reais. Então tem osciloscópios de valores diferentes aqui. Eu tenho outros no outro laboratório, maiores, mais tops. Aqui, nível 3, não necessita mais que esses que aqui estão. Tá? Agora, tem medições que eu preciso de frequências mais altas. Poxa, mas qual osciloscópio comprar então? Qual que é a largura de banda? Se vocês perceberem no osciloscópio, tem um nome, o modelo dele, Rigol, né? DS1054, MSO5304, DS1102, Z+, tem vários modelos aí, não tem? Não tem isso? Além dos modelos, tem escrito uma especificação. A primeira especificação que começa é em megahertz. Perceberam aí? Hã? 100 megahertz, não é isso? Não é isso? Então tá, 100 megahertz. Então vejam bem aqui, ó, 100 megahertz. Primeira especificação que apareceu. O que é esse 100 megahertz aí, ó? É a largura de banda. É a frequência máxima que ele suporta, entre aspas. Como assim, entre aspas? Agora vamos lá começar a complicar. Um osciloscópio de 100 MHz consegue medir sinais quadrados usando uma regrinha. Divide 100 por 5. Então, um osciloscópio de 100 MHz consegue medir sinais quadrados somente de até 20 MHz. Uau! Então, pera aí. Por que sinal quadrado ele só consegue medir 20? Se ele fala que ele é 100? Porque o sinal quadrado, ele é uma composição de várias frequências. Para mim conseguir um sinal quadrado assim, ó, um sinal lógico, por exemplo. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Não é um sinal quadrado isso aqui? Quadrado, mas com bits variados. 0, 1, é um sinal binário aqui, não é isso? Para mim medir esse tipo de sinal digital aí, eu vou usar uma regrinha. Então, isso é uma regra, a gente chama 5 por 1. Eu tenho que pegar a minha largura de banda, dividir por 5. Então, para sinais digitais, o meu DSO consegue fazer medições até 20 MHz, mesmo ele sendo de 100 MHz. Poxa, então, a largura de banda mínima para a gente trabalhar com reparo de smartphone é 100 MHz. Por quê? Se eu comprar um de 20 MB, se eu comprar um de 30 MB, se eu comprar um de 50 MB, vai acontecer o quê? Vou medir uma frequência muito baixa, 10 MB só. E 10 MB para comunicação digital é muito baixo. Então, um osciloscópio de 100 MB medindo sinais digitais, eu consigo alcançar 20 MB, que é razoável para trabalhar com smartphone. Quando a gente fala em sinais senoidais alternados, por exemplo, ou cossenoidais, o osciloscópio consegue medir 70,7%. Então, por exemplo, se meu osciloscópio fala que é 100 MB, sem ter distorção, isso aqui é sem ter distorção da realidade, entendeu? Ele começa a distorcer a realidade. Ele começa a perder, quando chega na largura de banda muito alta, ele perde e começa a distorcer o sinal. E a gente não quer com um sinal distorcido. Então ele mede bem, sinal quadrado até. Ele mede mais que 20? Mede. Mas começa a acontecer o quê? Começa a perder, em vez de ficar um sinal, ele começa a perder, a distorcer a forma gráfica, a forma de onda. Um sinal senoidal, ou cossenoidal, alternado que seja, um osciloscópio de 100 MHz consegue medir quanto? 70,7 MHz. Sem distorcer, sem perder a realidade. Então bacana. Então um osciloscópio de 100 MB consegue medir sinais alternados, senoidais, cossenoidais, até 70,7 MHz. Hoje no smartphone, o clock, que é um sinal senoidal lá, 38,4 MHz, em média. Então, cabe dentro dos 70,7 MHz. Então, cabe 70,7 MHz. Então, um osciloscópio de 100 MB hoje, é suficiente para a gente trabalhar relativamente bem. É o ideal? Não. Não é o ideal, mas é o melhor custo-benefício essa faixa de 100 MB. A Rigol tem alguns modelos que são possíveis fazer upgrade. Por exemplo, esse MSO 5000 aí, esse preto, ele é até 350 MHz. Ele foi feito um unlock, desbloqueio de fábrica.
Então tem outros também, que foram desbloqueados de fábrica. Então é possível você comprar um osciloscópio com uma largura de banda mais baixa, pagar para a Rigol, e ela desbloqueia e coloca uma largura de banda maior. 350 já é bem razoável para fazer medições avançadas, né? 100 mega dá para a gente começar a trabalhar bem, ok? Próximo ponto aí do osciloscópio é o gigasamples por segundo. Um bom osciloscópio tem que ter pelo menos 0,5 gigasamples por segundo. Quantos gigasamples por segundo esses osciloscópios têm? 8 gigasamples por segundo. Acima de 0,5 é maravilhoso. Ele vai dar a qualidade do gráfico. Quantos gigasamples o seu tem? 1. Ótimo. Quantos gigasamples? 1. O ideal é acima de 0,5. Né? Quantos gigasamples? Do lado da frequência, GS/S. Achou aí? Quantos gigasamples? E o seu? 1. Então, ótimo. Largura de banda, 100 mega. Gigasamples, o ideal é 0,5 gigasamples por segundo. Gigasamples por segundo, ok. Muito bom. E agora, a quantidade de canais. Para trabalharmos com smartphone, é ideal pelo menos 4 canais. O que quer dizer isso? Eu posso fazer 4 medições simultâneas independentes. Então vocês vão perceber nesse conector BNC que ele tem aí. Ele tem um conectorzinho BNC, estão vendo aí, ó? Escrito CH1, CH2, olha aí na tela aí. CH1, CH2, vai mudar a imagem aqui agora. Olha lá. CH1, CH2, olha aí, ó. CH1, CH2, CH3, CH4. Esse osciloscópio tem quantos canais? 4 canais. É o ideal para que a gente trabalhe. 4 canais. O que quer dizer isso? Eu posso fazer 4 medições independentes simultâneas. Só que o GND é comum, o ground é comum. Tem que tomar esse tipo de cuidado. Se o circuito não for o ground comum, você pode fechar um curto no circuito. Né? Porque os grounds são todos comuns aqui. 4 telas. Posso plotar 4 telas. Muito bem. Então eu tenho 4 canais independentes e posso postar simultaneamente, ou ativar uma quando eu quiser, ou as 4 simultâneas, sem problema nenhum, e com controles independentes de cada. Então são 4 medições simultâneas, ou como você queira, 2, 3, 4, ou não, ou só uma. Mas é possível ter 4 medições ao mesmo tempo, com ajustes diferentes para cada uma delas. Então você pode pegar um amplificador, comparar a entrada, comparar a saída, né? Pegar um sinal lógico na saída dele, no transmissor, e verificar no receptor. Então você tem N possibilidades. Medir barramentos de controle, barramentos de dados, sinais de dados, né? Com multivias. Então o ideal é ter 4 canais. Então, aqui está pronto, está feito a nossa escolha, né? E eu falei um pouco das limitações do nosso DSO. Então, 100 MHz, largura de banda, 0,5 gigasamples é a quantidade de amostragem que ele tem para gerar um gráfico com melhor qualidade. É como a foto com os quadriculados, a imagem quadriculada. Quanto mais quadradinhos mais próximos, menos pixels. Vamos imaginar uma analogia aos pixels. Então, olha aquele quadro ali. Então, quanto mais pixel o quadro tem, mais perfeito ele é. Então, o gigasamples é isso. Quanto mais gigasamples, mais fidedigna a imagem é da realidade. Na verdade, o osciloscópio traz uma imagem do sinal elétrico para o nosso olho, né? Ele converte um sinal elétrico no nosso campo visual. Então, o osciloscópio trabalha no domínio do tempo. O osciloscópio trabalha no domínio do tempo. Então, a gente chama o osciloscópio trabalha no domínio do tempo. O analisador de espectro trabalha no domínio da frequência. São 2 formas de ver o mesmo objeto. Então, por exemplo, vocês estão vendo esse apagador aqui. O osciloscópio trabalha no domínio do tempo. Está passando o tempo. O analisador de espectro, no domínio da frequência, a visão direta do objeto. O osciloscópio vê ele passando. Então, são 2 formas de ver a mesma coisa, claro, com características diferentes. Então, o nosso osciloscópio trabalha com o domínio do tempo. Eu preciso de ter, então, pelo menos 4 CH. CH quer dizer o quê? Canais, channels, né? 4 canais, bacana. Muito bem. Muito bem. Esse é o modelo recomendado aí para quem quiser anotar. Inicial, né? O DS-1054Z. É um osciloscópio de custo-benefício muito bom. Esse aí também
Também. Bem, agora vamos lá. Avançando um pouco nossa vida. Poxa, eu precisava, Júlio, de um favor seu. Tem uma folha, eu vou te mostrar a folha qualquer, tira uma foto. Pede pro Gustavo imprimir 6 para mim, por favor. Traz aqui para mim, por favor, tá? Tira a foto aí, ó. Essa folha aqui que tem os todo. 6 folhinhas dessa para mim, por favor, tá bom? Poxa, a gente tem trabalhado há tanto tempo na área de manutenção, eu tenho 30 anos de área e a gente sempre está aprendendo, né, com a rotina, com o trabalho, com a experiência. Então a gente tem uma experiência de vida de manutenção muito grande. Tem 35 anos que eu estou na área, de celular 29. O que eu quero transmitir para vocês? Experiência. Isso conta, detalhes contam, a diferença fazendo a diferença. Um dos pontos fundamentais dessa longa trajetória que a gente tem são os pontos-chave. Todo circuito eletrônico, não importa qual seja, é um computador, é uma televisão, eu quero reparar um osciloscópio, eu quero reparar smartphone, eu quero reparar estação de solda, eu quero reparar microscópio, essa é a câmera do microscópio, eu quero reparar controle remoto, eu quero reparar um projetor multimídia. Tudo é eletrônica. E a eletrônica existem leis básicas, fundamentais, que são chakras igual o corpo humano. Então são pontos fundamentais que você é obrigado a reparar e analisar e a medir em qualquer circuito que tenha alimentação, eletricidade correndo nas veias. Então a gente criou uma tabela muito simples que representa um coração. Porque é exatamente isso, são os pontos fundamentais para o coração, é o core. Daí vem o hardcore. Todo circuito eletrônico, qualquer que seja, claro que eu estou falando de circuitos inteligentes, né? Que tenham circuitos integrados. Nós estamos num nível aqui, não é nível 1, né? A gente está falando de manutenção, curso médio avançado, né? Esse curso não é médio avançado? Então, tudo que eu falar aqui é médio avançado. Todos os componentes, circuitos eletrônicos médio avançados, que você imaginar, independente de ser smartphone ou não, isso aqui não é só para smartphone. Ele possui chakras, pontos vitais, fundamentais, chamados de cores. Então, qualquer placa eletrônica inteligente ou meio inteligente, ela precisa de 8 pontos fundamentais. 8 pontos essenciais, fundamentais, que você deve verificar. Então, se você quiser tirar uma foto aqui, pode tirar. Se você se basear por essa imagem que está na tela aqui, ó, aqui tem o início, o start na reparação. É um início de o que eu tenho que fazer para reparar qualquer circuito eletrônico. Ponto número 1. Qual que é o ponto número 1 dos 8 chakras que eu tenho aqui? É o que a gente popularmente já faz meio feito, né? Ponto número 1 é o poder, é a tensão, é a corrente. Só que você só mede tensão. Então, é o que a gente faz na bancada no nível 1, iniciante, né? Medir tensão, medir diodo reverso, medir escala de ohms. Não que você não vai medir no avançado, você vai medir também, mas bem menos. E o ponto número 1 a gente faz só pela metade, porque você só mede tensão. Já falei várias vezes isso aqui ontem. E o poder é o quê? É a tensão e a corrente, que é a potência. Então a gente faz na nossa bancada esse tipo de medição das 8. Concorda? Popularmente a gente faz muito isso das 8 pontos fundamentais, não é isso? Aí, ó. Dos 8 pontos fundamentais a gente faz o primeiro, não é? Certo ou não? Sendo que deficientemente a gente faz esse ponto número 1. Eu preciso potencializar esse ponto 1. Como que eu vou potencializar? Agregando outros equipamentos. Por exemplo, aqui eu estou só com o Digital Multimeter. DMM quer dizer Digital Multimeter. Então existem outros equipamentos, outros instrumentos capazes de potencializar o ponto número 1. Qual que é o ponto número 1? Potência, poder, tensão e corrente. Então eu tenho Digital Multimeter. Para medir corrente tem que interromper o circuito. Difícil. Smart Box. Consigo tirar uma relação de corrente e tensão da malha. Já me ajuda melhor que o multímetro. Smart Curve. Tensão, corrente e frequência.
Opa, já consigo melhorar a medição do que um multímetro. E o osciloscópio, porque o osciloscópio também é um voltímetro. Ah, ok. Então eu consigo potencializar o número 1 adquirindo ou montando, construindo, não precisa ser aqui comigo ou com quem seja, aumentando alguns instrumentos de custo acessível baixo e melhorando a minha análise do ponto número 1. Mas a manutenção não é só o ponto número 1. Eu tenho 8 pontos fundamentais para que eu analise, meça, diagnostique, 8 pontos fundamentais. Tensão e corrente, ponto número 1. Barramento de controle, ponto número 2. Potência não é nada sem controle. Então já falo essa frase aqui há muitos anos. Potência não é nada sem controle. Como dizia a Pirelli, potência não é nada sem controle. Então eu preciso de um barramento. O que é um barramento? São vias de comunicação bidirecionais ou não. Pode ser um TX e um RX, ou pode ser um bidirecional, um half duplex ou full duplex, que eu vou transmitir e receber informações de controle para controlar uma câmera, controlar um CI de carga, controlar um CI de áudio, controlar um Face ID. Eu tenho que ter o quê? Linhas, bus, que a gente chama bus de controle. Control, bus. CTRL é o quê? Control. Ok. Como que eu faço medição dos barramentos de controle? Com multímetro digital na escala de diodo reverso? Não. Ah, mas eu meço o diodo reverso, tem uma queda de tensão na malha. Ok. Você está medindo o que com o diodo reverso ali? Os componentes analógicos dessa comunicação. O FL, o capacitor em paralelo, nada mais do que isso. A trilha, o pino do CI, a comunicação, você está medindo? Não. Então, quando eu meço, minha câmera não dá imagem. Já medi todos os pinos da minha câmera, todos os pinos bateram no diodo reverso. Se você tiver uma falha do barramento de controle, e se não for componentes analógicos, um resistor, um FL, um capacitor em paralelo, que estiverem com problemas, ou uma trilha rompida, vai medir o quê? O valor que está falando na ferramenta de desenho. O que quer dizer isso? Que os seus componentes analógicos daquele ramo estão funcionando. Mas ali é o quê? É um barramento? Eu medi algum sinal digital ali? Não. Então, quando eu meço o diodo reverso em sinais de controle, o que eu estou fazendo? Somente medindo os componentes analógicos daquele ramo, daquela malha, daquela trilha. E se não tiver nada errado, vai medir um valor que está lá constando no diagrama de desenho. O que quer dizer isso? Que os componentes analógicos estão funcionando, mas os digitais estão? Não vai poder fazer, porque não se mede com esse instrumento. Compreende? Compreende? Então, eu fico muito limitado. Poxa, já medi a câmera, já bateu todo. Então, aluno, igual eu falei ontem para vocês, a câmera não funciona. Já medi tudo com o diodo reverso, bateu tudo certo. Poxa, eu fico até chateado de falar com o aluno, mas você fez pouco. Você não fez nada praticamente. Você só testou os componentes analógicos da malha de dados da câmera. Porque se você mediu tensão, beleza, já não é 100%, se não mediu a corrente. Mas e os outros sinais digitais? Se ele mede com o diodo reverso também quer dizer o quê? Não grande coisa. Então, na verdade, o diodo reverso é muito limitado. Mais uma vez. Qual o instrumento que eu uso para medir barramentos de controle? Digital, storage, osciloscópio. Então o que quer dizer DSO? Digital, storage, osciloscópio. Digital, storage. É um equipamento digital que pode armazenar as imagens. Então ele pode capturar as formas gráficas e salvar na memória interna num pendrive? Ele pode. E você criar um banco de dados dessas formas de ondas num aparelho bom e comparar depois? Pode. Você pode fazer isso. Você pode. Imprime também. Ele tem saída para impressora. Conecta a impressora direto nele, já imprime direto a forma de onda. Então ele é um equipamento que armazena também as formas de ondas digitais. Pode falar? Então, quando eu estiver fazendo uma análise aí, por exemplo, eu posso pegar uma placa do iPhone 12 funcionando 100%, mapear o ponto que você acha, salvar, comparar com a sua, colocar uma imagem sobre a outra, ver a diferença e imprimir o relatório ainda. Pode. Você pode fazer isso.
Qual o instrumento, então, que eu uso para medir barramentos de controle? Digital Storage Oscilloscope e o Logic Analysator, LA. Logic Analysator é um equipamento que muitas vezes tem em alguns osciloscópios, algum desses aí tem. Se eu não me engano, o DS, esse aqui é o 1104Z Plus, não é isso? Esse aqui tem, mostra pra galera aí, por favor. Pode só levantar ele, só ver se ele não tá ligado. Ele tem um conector de entrada aí, ó. Ele tem um conector, levanta da cadeira. Levanta da cadeira, assim, ó mesmo. Levanta da cadeira, levanta ele um pouco, mostra pra galera. Só o cabo de força tá ligado aí, ó. Esse conector preto do lado esquerdo inferior, direito inferior aqui, ó, aí, ó, viu? Isso, mostra pra galera aí, ó. Esse conector aí, ó, você conecta pontas lógicas nele, até 16 canais. Então ele vira um analisador lógico, específico para medir sinais digitais. Essa ponta, essa sonda, é um acessório, R$ 1.800. Esse aqui também é? Esse também é. Essa ponta aí, essa sonda que vai aí, R$ 2.800. Ela achou defeito sozinho. Não, você tem possibilidades de ter 16 canais lógicos, né? De medições. 16 canais. Então não é só um cabo, eu tenho aí, vou mostrar para vocês. Vou pegar lá vou pedir o Júlio quando ele descer aqui pegar. Pode falar. A gente acha na internet esses grupos de Facebook tabelas com formas digitais? Olha, seria uma boa se tivesse, viu? Existem algumas coisas. Eu já tenho algum material já com algumas formas de ondas já gravadas. Então, vocês vão ver que eu já faço essas análises. Mas eu não tenho muita, porque eu tenho equipamento aí que ele tem mais de 200 mil imagens já, que é o Smart Curve, que também é um osciloscópio dentro. Então, com o osciloscópio é possível você criar um traçador de curva, igual é o Smart Curve, com R$20. Então eu vou falar um pouquinho disso, você vai entender bacana o que eu vou te dizer aí, desse ponto. Então é possível criar um banco de curvas também com osciloscópio. Que o Smart Curve é um osciloscópio digital, dentro dessa caixinha aí tem um osciloscópio digital. Claro que você não vai medir coisas externas, que ele mede só curvas. Então tem um acessório para fazer isso aí, que ele meça só curvas. Ele trabalha com o osciloscópio? Exato, não, ele trabalha, dentro dele tem um osciloscópio digital. Dentro dele, não tem que ter necessidade de um osciloscópio. Esse aqui não tem a tela. Sim, com mais de 200 mil imagens de curvas de pinos de medições de aparelhos diversos. Não substitui. Ele só faz medição de curva. O osciloscópio normal não mede curva. Eu vou chegar lá, mas é um pouquinho mais na frente, tá? Eu vou chegar lá. Depois a gente acabar de usar o osciloscópio e aprender a usar na bancada, vocês vão conhecer o Smart Curve. Ele é um analisador de curva? Não. Ele é um analisador de curva, sim. Sim, ele analisa curvas. Né? Mas o nome dele ele é um chamado traçador de curva, mais certo. Traçador de curva. Que é um analisador de curva. Mas o nome técnico correto é traçador de curvas. Ok. Ponto número 2. Ok? Fechou? O que é um barramento de controle, então? O que é um barramento de controle, então? Acabei de explicar, hein? O que é um barramento de controle? Quem vai querer pagar 10? É onde distribui a tensão. Não. Mas teve coragem, vai ser perdoado. Porque ninguém teve coragem, né? Gente, aqui não paga flexão não, tá? Se eu perguntar uma coisa e errar, não tem problema não paga flexão, pode ficar tranquilo. E eu quero coragem. Só um que fala aqui nessa sala, porra? Você não estava aqui. Ele não estava aqui. Paga 10. Não. Vou tentar explicar o que Tá. O barramento de controle é o que vai liberar as ações do componente, as tensões. Quase lá, muito bem. Sim, ele vai fazer, por exemplo, eu tenho uma câmera, eu tenho um display, eu tenho um touch screen no display, eu tenho um sensor de temperatura, eu tenho um Face ID. Poxa, eu tenho um CI de carga. Esses componentes precisam de instruções, de controle. Não só uma via direcional, mas bidirecional. Então tem que ter informações de controle enviados e recebidos, se ele está executando o que eu estou mandando ele fazer. Então ele tem que ter instrução. Então o que é o barramento de controle? São linhas de comunicações entre o master, que é a CPU, e os slaves, que são os CIs. Pequenos. Digamos pequenos em relação à complexidade que a CPU é. Tá? Eu posso falar que trabalha com firmware e o barramento de controle? Não. O firmware trabalha a CPU, o barramento de controle trabalha com um protocolo. É um protocolo de medição. Mas é da parte de software. Sim, com certeza. A energia está lá nos componentes analógicos e o software nos componentes digitais.
É isso aí, mais ou menos isso aí. A gente vai avançar nisso aí, eu vou avançar no barramento de controle para a gente fazer medições nisso. Mas o que é o barramento de controle? É o master controlando os slaves, os escravos. É o mestre controlando o escravo. É o processador controlando uma câmara. Processador controlando a baseband. Processador controlando o codec de áudio. Ou a baseband controlando outros componentes. Então sempre tem um master controlando alguém, os slaves. Eu preciso de linhas de comunicação e dados para controlar esse periférico. Esse sinal aí que comunica entre 0 e 1. Bits são 0 e 1, exatamente. Então eu tenho comunicação digital aí. A gente tem a comunicação digital, linhas de controle digitais. Por isso que o multímetro não enxerga. Ele vai enxergar nível de tensão, 1.8 ou 1.2. Porque a lógica digital hoje são dois níveis, né? 1.8 ou 1.2. Depende do tipo de barramento. Se você colocar um multímetro, vai medir o quê? 1.8. Isso não quer dizer que tem comunicação. Quer dizer que a tensão está padrão. Mas e daí? 1.8 e 1.2. Viu? Não é nada a ver com tensão. Ficou claro agora? Potência não é nada sem controle. É o controle. É o master controlando os periféricos. Depois, então se você quiser entender bem aqui, por exemplo, depois, o que eu tenho? Linhas de dados. Por exemplo, eu dei o exemplo da câmera, não é? Tem que controlar a câmera. Ok, mas a câmera não capta a imagem analógica e não gera bits dessa imagem, convertida em analógico para digital. Eu tenho que ter o que agora? Linhas de dados para transmitir essa imagem digital, analógica, convertida para digital para minha CPU, para minha memória, para minha GPU. Para exibir a imagem na tela de uma foto. Então tem que ter o quê? Linhas de dados. A gente chama data bus. Bus, multímetro também não enxerga isso. Eu não sou contra o multímetro, eu tenho mais de 10 multímetros eu pessoalmente. Só estou falando a realidade, multímetro é limitado. É a base, multímetro é a base. Uma bancada... Sem barra não existe. Eu na minha bancada devo ter uns 8 multímetros. Só na minha bancada. Se o osciloscópio não ligado, você precisa de um multímetro para saber se tem energia na tomada. Multímetro é o básico, né? A gente usa para medir bateria, né? Usa para medir a bateria se está ativada ou não. Usa para medir um curto, mas não muito. Um reparo avançado não se usa muito multímetro. A gente usa o diodo reverso para verificar se não tem nada, se os componentes analógicos estão bons. Depois osciloscópio. Porque se eu medir com o diodo reverso aqui, vai acontecer o quê? Vou medir a trilha analógica, os componentes analógicos dessas trilhas de comunicações de dados. Nada mais. Se não tiver um FL aberto, se não tiver um capacitor em série que seja da comunicação aberta, ou um paralelo de filtro aberto, ou um resistor de valor baixo aberto, se bateu lá, meu querido, a trilha está boa, você testou somente os componentes analógicos. Nada mais. Que já é alguma coisa, muitas vezes se estragam também. Aí você pega com o diodo reverso. Mas se tiver tudo íntegro e mediu, bateu as tensões todas e não funcionou, o que eu tenho que fazer? Adivinha quem? E aqui quem? Claro que existem recursos legais, por exemplo, esse analisador lógico, existe um modelo muito econômico. Tem ele aí, o analisador lógico pequenininho? Lógico analisator pequenininho. Aquele que você ligava no computador? É. Não, aqui eu... E vou mostrar para vocês, existe um recurso bem econômico. Se vocês perceberem, ele repete muitas vezes, ó. E ele custa, em média, R$150. Então, quem quiser começar a entender os segredos das comunicações digitais, aprender a interpretar formas de ondas, né? Pode começar com um. Ele custa, em média, R$150. Não castiga ninguém isso. E mede alguns sinais que você não consegue medir com multímetro. Ah, poxa, não tem grana agora para mexer no osciloscópio. R$150 não é desculpa para ninguém. Tá? Basta ter um computador. Ele precisa de um computador. Porque ele não tem tela. A tela vai ser do computador. Ele vai exibir a imagem na tela do seu computador. Como se fosse o screen do osciloscópio. Entendeu? Para achar esses defeitos, você começaria pelos sinais digitais ou pela... Aí tem também isso. Também tem a... Parece que os dois andam juntos. Eu tenho também, depois que a gente falar disso aí, quando chegar eu tenho um fluxograma de análise, para você se guiar o que o primeiro passo a fazer. Tem também. É esse que é o objetivo nosso. Só que é depois disso. Mas tem sim.
Tem sim os fluxogramas de análise. Depois eu mostro para vocês. Por tipo de defeito. Por tipo de defeito. Primeiro sempre vai ser alimentação. Né? Por exemplo, iPhone não liga reiniciando com baixo consumo. Vou falar uma de cabeça aqui. Por exemplo, ponto número 1. Ontem o Júlio falou até um pouco disso. Tentativa, baixo consumo não liga, reiniciando, travado no consumo fixo. Reconhece no computador? Entra em modo DFU, entra em modo recovery. Aí boot panic. O que é o boot panic? É um boot, é um arquivo de erro quando o aparelho não liga, que é possível tirar dele. Ok. Ponto número 1 então na reparação. iPhone reiniciando, travado no consumo fixo, desliga sozinho, baixo consumo e não liga. Ponto número 1. Reconhece no computador, entra em modo recovery, força DFU. Qual é o boot panic? Ok. Não deu arquivo, não reconheceu, vou seguir por um caminho. Se não reconheceu nenhum desses pontos, segue por outro caminho. Então tem um fluxograma, que é um troubleshooter. Ponto número 2 da manutenção. Poxa, se não reconheceu em DFU, não reconheceu em recovery, não reconheceu em força DFU, não tem aí boot panic, pontos básicos fundamentais. Tensões de alimentações, clock, sinais lógicos do SMC. Então tudo tem uma sequência lógica de medição e análise. Para isso tem que entender o fundamento. Para isso que está isso aí. Exatamente para isso. A partir daqui a gente evoluiu para esse tipo de análise. Ah, então ele está medindo agora isso aqui porque é o barramento de controle para fazer energização. Já o aparelho não está ligando, vou medir o barramento de controle SMC, Smart Manager Control. Ah, então ele mediu a tensão primeiro, depois partiu para o SMC, que é um barramento de controle que cuida da energização. Smart Manager Control. Controle de energização inteligente. Ah, depois então o SMC mediu, o SMC está funcionando. Vou partir para o quê? Cristal oscilador. Então tem uma sequência lógica de análise. Então esse ponto de coração aí vai acompanhar sempre nossa análise. Ponto número 3. Alguma dúvida então no número 3? Agora eu vou perguntar de novo. O que são os barramentos de dados? Olha só. Hoje é o nosso segundo dia. Eu estou sendo muito paciente e muito calmo. Até agora ninguém pagou flexão. A partir de agora, 10 horas e 9 horas, 45 minutos. Decreto que a partir de agora, 9 horas, 45 minutos, está aberta a sessão. Aberta a sessão de flexão. A partir de agora, se não prestar atenção, se não responder, se cagar, se tocar a campanha, paga 10. Ficou claro? Então, beleza. Minha pergunta de novo. O que é um barramento de dados? Linhas de dados de comunicação entre a CPU e o CI maior e o CI menor. Não. O CI maior e o CI menor é outra coisa. Mas eu posso ter combinação de dados do CI menor para o maior também. Você falou do baseband. Não. Isso eu falei do barramento de controle. Do barramento essa parte do CI maior com menor é aqui no controle. Aqui, por exemplo, eu dei o exemplo de dados de uma câmera, por exemplo. Um display, o display. Eu tenho que pegar sinais digitais para que o CI do display, aquele EEPROM, que você chama de EEPROM lá, configurar, gerar uma imagem através daqueles sinais digitais. Então tem um barramento de dados ali, bidirecionais. Isso é um barramento de dados. Pode ser tanto captura do display quando o touch toca, você toca no touch, você manda informação em outros pinos, né, claro. Quando você manda imagem, vai a informação. Então ali é bidirecional, com vários pontos de comunicações. Então ali é de um componente de um periférico para um CI, de um CI para o periférico, e aí vai. Né? Aí eu tenho vários tipos de comunicações. Eu tenho a comunicação half duplex, que é, por exemplo, um barramento de controle I2C, que é o mais popular, a gente chama barramento I2C, são 2 fios. SDA, SCL e o ground tem que estar em comum. Né? Então eu tenho lá uma comunicação half duplex. É bidirecional? Sim. Eu mando instrução e recebo instrução, mas não ao mesmo tempo. O I2C é half duplex. O que é a comunicação half duplex? Eu uso um cabo para transmitir dados, que é o SDA, e um cabo para sincronizar esses dados, que é o SCL. Só que é bidirecional? Sim, mas não é full duplex. O que é full duplex? Eu transmito e recebo dados ao mesmo tempo, simultaneamente. Não, half duplex é metade do... Você tem que parar, você transmite, para, recebe. Mas é mais veloz. Não. Veja bem. Você tem que vir de Belo Horizonte a São Paulo. Sim. Não, peraí, você está comparando
a velocidade de propagação de um sinal digital, assim, não dá para ter essa comparação, não. Porque eu sei que cada fio... A eletricidade move em metros. Agora, os sinais de comunicações de dados, que tem modulação, por exemplo, é quase a velocidade da luz. Que na fibra eles usam um par de Ralph duplex, que vai transmitir mais que... Um par de... tá, legal, beleza. Você falou tudo aí agora. Um par de Ralph duplex. A gente está usando uma via só aqui. Uma via só não é um par. Não, beleza, eu concordo. Aí sim, a gente está usando um par de Ralph duplex. Né? Mas aqui é um fio só, não é par não. É porque vai... Sim, e nesse fio, um par de Ralph duplex você dobra a comunicação. Mas aqui não é um par de fio, é um fio só de dados e o outro fio é só sincronismo. É um par de fios, deixa eu te explicar melhor. Na comunicação I2C é um par de fios, sim, mas um desses fios é o sincronismo, não trafega dados. É o clock. O outro sim é o dados. Então, na verdade, tem só um fio de dados. Se eu tivesse um par, né, e um sincronismo, poxa, aí seria um sincronismo e dois Ralph duplex. Bacana, seria igual você está falando aí. Na fibra não tem um sincronismo, né? Aí é o ângulo de ataque lá da fibra que muda isso. Mas ali são dois fios Ralph duplex, aí realmente sim. Sim. Qual que é a relação entre aquelas tensões secundárias, terciárias e o barramento de controle e o envolvimento? Ótima pergunta. Bem, tudo em eletrônica digital, na verdade eu falei ontem para vocês que a gente tem 0 e 1, não é isso? Eu estava mentindo. É 0, 1 e Z, alta impedância. Vocês já sabem o que é impedância? O que é o conceito de impedância? Não, né? Então a gente vai subindo uma escala, né? Essa pergunta sua é muito boa porque ela define um ponto que eu falaria amanhã, por exemplo. Mas já vou adiantar aqui. A impedância foi muitas vezes discriminada erroneamente por alguns professores aí na medição de queda de tensão no diodo reverso. O pessoal chama aquilo de impedância. É totalmente errado. Não fala, a impedância não é aquilo. Não é medir diodo reverso. Então, muitos professores nacionais e internacionais falam de impedância, né, de forma errônea. E o nível lógico, para responder a sua pergunta, eu tenho que entrar em alguns conceitos aí. Primeiro, 0 volts. O que é 0 volts? Não é nada. A gente já aprendeu na escola que 0 não é nada. 0 é igual a minha conta bancária, está zerada. Não é verdade? Sim ou não? Claro que não pode zerar também não. A gente trabalha para ter um pouquinho de dinheiro na conta bancária, né? A gente aprendeu na escola que 0 não aciona nada. É ausência de alguma, é igual um não. Não é negação, né? 0 também é muito parecido com nada. Porém, em eletrônica digital, o 0 tem um poder de acionar uma câmera, acionar um LED, acionar uma fechadura. 0 volts, eu posso acionar ou desacionar algo. Então tem o mesmo poder de acionamento, de controle, que o nível 1. Claro que eu estou falando não é em relação à tensão e corrente, não. Mesmo peso. Então, por exemplo, se eu quero ter uma fechadura digital, você me chama no interfone. Se eu reconhecer a sua imagem, eu vou apertar um botão e esse botão vai abrir a minha fechadura magnética. Eu vou aplicar uma tensão na fechadura. Concorda? Eu posso ligar a fechadura com 0 volts, deixar o 12 volts fixo lá e controlar só o 0. Quando eu apertar o botão para abrir o portão, vai acontecer o quê? Vai pegar o fio 0 da fonte, vai ligar o fio 0 lá na fechadura, vai abrir. Ou eu posso colocar a chave que aciona a fechadura no positivo da alimentação. Não posso? O circuito não é fechado. Então 0 volts ali não tem peso. Na eletrônica digital, uma dúvida muito comum das pessoas é achar que o 0 não é nada. A eletrônica digital nós temos 4 pesos. Aumentei mais um agora. 0, que é 0 volts, que tem peso para controlar, acionar. Por exemplo, os iPhones. Quando eu aplico 0 volts no conector FPC do Power, Hold, Key, Low, o que acontece com o iPhone? Inicia a energização, o bootstrapping. Ontem, naquela placa que vocês ligaram, vocês não colocaram 0 volts no FPC para ligar? Não foi? Então quer dizer o quê? Que 0 também faz o quê? Tem peso, concorda? Não foi isso que vocês fizeram ontem? E colocaram 0 volts lá para acionar o aparelho? Para botar? Então existe uma função, um script da programação, a função main, tem um if lá. Se o cara pressionar na tecla power, no pino do FPC 0 volts,
eu vou iniciar o bootstrapping, a sequência de energização. Então o 0 e 1 tem o mesmo peso na programação. Então eu tenho 4 níveis lógicos na linguagem de máquina. Né? 0, 1 é um nível alto de tensão, que pode ser 1.2 ou 1V8. Z, que é alta impedância. E X, que é desconhecido. Então eu tenho 4 bits, 4 possibilidades. Se eu tenho uma porta lógica, voltando à sua pergunta agora, uma porta lógica num processador, tem uma CPU aqui. CPU. Aqui eu tenho um pino da CPU aqui, ó, chamado GPIO. Então eu tenho dos 1.300 pinos que a CPU tem, eu tenho N dezenas de pinos GPIOs. O que é um pino GPIO? General, purpose, input, output. É um pino que pode ser da programação entrada ou saída. Beleza, eu quero ler um sensor nesse pino. Quero ler um sensor de luz, por exemplo. Quero ler um sensor, um barômetro. Eu quero ler um sensor de temperatura. Então eu vou determinar se é uma leitura analógica ou digital, se é uma leitura... Eu tenho que definir um nível lógico para esse pino. Se for um sensor digital, eu não posso deixar o pino solto. Eu tenho que definir se esse pino inicia com 0 volts ou inicia com 1.8 volts. Então o que eu vou fazer? Aí entra essa pergunta. Se o meu sensor começa a ler a partir do 0, por exemplo, um sensor de luminosidade aqui, um sensor digital de luminosidade, ele vai zerar. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Esse sensor, quando está próximo da luz, ele fecha, ele dá um 0. Quando tem muita luz, ele dá um 0. Quando tem pouca luz, ele abre, então fica 1. Então tem que definir na minha porta a situação lógica desse pino em espera. Qual que vai ser? Nível alto. O que eu faço? Coloco um resistor pull up, ligado ao VCC, que ele vai fazer com que esteja sempre nível alto nesse pino. E essa tensão vem da onde? Não, a tensão vem dos reguladores de tensão que você me perguntou. Então os reguladores de tensão são fundamentais para definir nível lógico, para alimentar a CPU, para várias situações. Então, por exemplo, uma das funções do Power Manager, das saídas dele, é o quê? Usar a alimentação pull-up para definir pinos lógicos de cada pino da CPU, por exemplo. Então quer dizer que aí ele mantém essa linha aí. Se o sensor não estiver atuando, ele mantém a nível alto. Não está mandando dado nenhum. Quando tem luz, cai para 0 e não fecha curto. Por quê? É um resistor de valor médio. Por exemplo, 2K2 ohms. Quando tiver luz, ele vai deixar passar mais GND para cá ou não. Vai ter informação aqui de mais 0 aqui nesse pino analógico, por exemplo. Então eu uso muitas tensões não só para alimentar a minha CPU, mas também definir níveis lógicos de cada pino, de cada circuito da minha placa. Também. Esse regulador ali, então, é para controlar a tensão sem a CPU saber o que está acontecendo. Ali eu tenho um softwarezinho, né, chamado ROM de inicialização. Então todo o circuito tem, mesmo sem a CPU estando presente, a gente tem estando presente no controle que eu falo, ela está atuando. Uma pequena parte dela. É como se fosse a BIOS, Bidirectional Input Output System, mas é uma ROM, Read Only Memory. Então tem uma instrução nessa Read Only Memory que garante o funcionamento básico, como se a gente estivesse dormindo, por exemplo. A função básica de respirar, batimento cardíaco, está ativo. A gente está em modo de repouso, mas tem um cerebelo lá, garante o quê? Batimento cardíaco, diafragma funcionar, a pressão, né? A sua mente está praticamente desligada, mas tem uma pequena parte funcionando. Então, no circuito computacional, a mesma coisa. Então, ficou claro que o Power Manager não só alimenta a placa, ele também define níveis lógicos. Se eu tivesse a porta sem definição aqui, por exemplo, se eu tivesse nada aqui definindo que sem comunicação é nível só o sensor, o que ia acontecer? Um ruído poderia interferir aqui, ó, e dar uma informação errônea para a CPU, nessa porta de entrada aqui. Se eu defino um nível lógico, que pode ser up ou down, eu já mato isso. Eu posso ter resistor pull up ou pull down. Essa pergunta foi meio... Ficou claro? Entendeu aí o que é? Então aquelas malhas do Power Manager não são só para alimentar a CPU também, elas definem níveis lógicos, alimentam periféricos, várias coisas. E algumas malhas fundamentais
um V8, um V2, para definir até o que a CPU é. Porque a CPU é definida por resistores que definem board de revisão, board ID. Então, até as tensões mais básicas são usadas para que a CPU identifique a placa. É comum você pegar uma placa do iPhone, coloca no iTunes, ela reconhece como outra. Já viu isso? Já viu isso? Coloca um iPhone no computador 12 Pro Max e reconhece como um iPad. Já viu isso? Nunca viram? Comum. Então, tem resistores que usam a tensão de um V2 para identificar qual que a placa é. Se faltar essa tensão, a placa não identifica mais. Aí ela reconhece como outro modelo. Então, tudo conta. Tudo conta. Aquelas tensões do Power Manager são fundamentais para a definição de nível lógico, board ID, por aí vai. Ok. Então, mais uma pergunta, né? Vamos voltar aqui. O que são barramentos de controle mesmo? Tá aberta a sessão de flexão, hein? Linha, tá, mas aqui é telecélula. Aqui você tem que explicar a fundo, não é só linha. Linha está muito vaga, isso é em outro curso. Aqui não, você tem que avançar, vamos? Você é capaz. É os dados de controle. Viu como é que ele é capaz? Isso, tá. Muito bom, viu como é que você é capaz de avançar? É o master controlando. Muito bem. E, próxima pergunta, para o outro lado agora. Data bus. O que é data bus? Não. A flexão. Essa é a pergunta número 3, ó. Já passou, o trem já passou. Ó, olha a cabeça, a pergunta 3, de novo, ó. Data bus, não é control bus. Você está falando control bus. Vamos estrear, vai. Paga 5. Vamos. Paga 5 aí pra você ficar. Vamos. Paga 5. Paga 5 não, é. Já falei que paga 5. Vamos. É sério. Pode pagar 5, senão o curso não continua. Vamos, 5 só. Vai. Levanta da cadeira e paga 5. Vamos, acelera, tô com pressa. Vamos, é sério. Vamos, pode estrear aí, ó. Paga 5. Um tem que estrear. Vai ser você, vamos embora. Claro, eu fiz a pergunta. O que eu estou perguntando? Ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê? Eu perguntei dado, ele respondeu o quê? É 5, vamos, já demorou, já, vamos. Levanta a cadeira, paga 5. Ou você quer o plano B? Cadê o plano B, Júlio? Tá carregado? Tá aí. Escolhe qual mão você quer levar, esquerda ou direita? Te recomendo a esquerda. Vamos, mano. Vamos, paga 5 aí rápido. Acelera. Na hora que alguém errar, vai ter que pagar. Mas você tá duvidando? Você acha que eu sou perseguir você? Vamos, paga 5, vamos. Não, o curso não continua. 1, 2, 3, padrão, 4, 5, aí, não doeu nada. Olha só, doeu alguma coisa? O professor paga flexão, você quer o quê? Eu até tenho que mudar essa regra, eu não vou pagar mais flexão não, viu? Porque semana passada eu paguei 47 flexões. O Windows travou, eu tive que pagar flexão. Essa é perseguição também, né? Eu não persigo os alunos. Não, o Windows trava. Eu estava na palestra lá, apresentando, o Windows trava. Aí todo mundo, paga a flexão, porra, eu tive que pagar a flexão para do Windows. Então eu não estou perseguindo não, tá? Essa aí era do Bill Gates, hein? Essa é do Bill Gates, pois é. E agora o ponto número 4 dos 8 pontos fundamentais que eu tenho que analisar em qualquer reparação. Ponto número 4 de qualquer reparação. Address bus. Então, por exemplo, endereço de memória, direção dos endereços de memória. Então, eu tenho situações internas na minha board para acessar a memória RAM, acessar a memória ROM, acessar dados específicos de um circuito. Eu tenho que ter linhas, né, barramentos de endereços, que são address bus. Não são tão populares e acessíveis na medição, mas são possíveis em medição também em alguns casos, com o osciloscópio. São linhas de comunicação direto com a memória, com a CPU, linhas de address bus, tá? Direções de bus. Sim. Pode checar que eu imprimo depois, então. Ponto número 5. Sinais lógicos. Reset, trust reset, watchdog power good, por exemplo, system alive. Então tem vários sinais lógicos que a CPU master usa para resetar um dispositivo,
Resetar não é apagar, não, tá? Igual o usuário sabe. A gente tá falando de lógica de eletrônica digital. Resetar é um pulso lógico para, acorda, vamos começar a trabalhar? Então existem vários sinais lógicos que a placa precisa para funcionar. Por exemplo, um display sem o sinal de reset, não aparece imagem. Sinal de reset, sinal lógico, mede com multímetro? Não. Então, por exemplo, uma câmera, um display não funciona. Se o sinal de reset do display falhar, adianta a detenção? Barramento de controle? Barramento de dados? Se faltar um desses 8, acontece o quê? Mau funcionamento. Reset para iniciar uma instrução? É uma instrução, exatamente. Então, ao final de... O início ou o fim de cada instrução. Uhum. Para você ter uma ideia, o aparelho só liga, a NAND, a memória NAND, por exemplo, tem que ter um reset na NAND para ela começar a funcionar? Um sinal lógico? Tem. Se a NAND não tiver esse reset, é como se ela não tivesse na placa, ela não inicia, não reconhece. Para saber o início da instrução. O início da instrução. O início do início do funcionamento. A baseband tem reset? Tem. O CI da baseband tem um sinal lógico de reset para ela começar a funcionar? Tem. Todo componente digital, na maioria das vezes, com funções média complexas, precisa de um reset. Então isso é muito comum. E se mede com multímetro? Não. É o câmbio. Próximo ponto, clock. Os circuitos microprocessados usam um pulso de relógio, é um clock, para gerar a base de tempo, que a gente chama Real Time Clock, ou RTC, para você fazer hora, calendário, processamento básico. E também usa o pulso de relógio para fazer a instrução. Como que a CPU, que é tudo na nossa placa, lê uma instrução da memória? Eu tenho lá, fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Selecionar, preparar e executar a instrução do software. O que é software? O que é software? Você não vale, né? O que é software? O que é software? Quem falou isso? Tá, se você completa para mim agora, por favor. Sim. O programa. O programa que faz Viu como é que ele pode? O programa que faz a CPU funcionar, o aparelho funcionar. Tá. Então vamos definir aqui. Muito bem, melhorou. Software, uma definição muito simples de software. Software é a instrução de funcionamento do hardware. Imagina que eu sou um cozinheiro, né? Eu estou fazendo um bolo. Aí eu vou consultar um livro de receitas. Esse livro de receitas tem a instrução de como construir o bolo, a cobertura, fazer a massa do bolo, quanto tempo de cozimento, como misturar os ingredientes. Então o que é o software? A instrução de funcionamento para o cozinheiro. Então o software é a instrução de funcionamento do hardware. Então o software é a instrução de funcionamento para que a CPU controle o hardware. Pode falar. Exatamente, como fosse o livro de cozinha, de receitas do cozinheiro. Ele vai seguir aquele livro lá na íntegra, ele não pode mudar. Ele tem que seguir aquela instrução e executar a massa do bolo, a cobertura do bolo, o tempo de cozimento, o recheio do bolo, exatamente está no livro de instrução. Então o software é a instrução de funcionamento da CPU, gerenciar os hardwares, os periféricos. Então o software é uma instrução que está armazenada na memória. Para mim ler essa instrução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um ciclo de máquina. Então, eu tenho que ter um conjunto de oscilações que um cristal oscilador vai produzir, ou um VCT-CXO, um cristal que a temperatura não altera o seu clock, para gerar um pulso. E esses pulsos vão gerar um ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? É a CPU pegar a instrução, preparar a instrução e executar aquela linha de comando. Pode falar. Se você tiver com uma data errada, uma hora errada, não conseguir acessar o iPhone. Normal, bem normal. Não é só em iPhone, né? Qualquer circuito microprocessado, o RTC é fundamental. Então, é ligado nessa parte aqui. Não é ligado no clock, mas no RTC, Real Time Clock, sim. Aí a CPU fica completamente louca. Tudo tem que ter data e hora, que usa a base do tempo, né? Então, o que é um sinal de clock? É um sinal analógico ou digital, trem de pulsos, pode ser tanto senoidais, cossenoidais, pode ser um trem de pulsos quadrado, por exemplo, pode ser senoidal, né? Então eu tenho vários clocks numa placa, eu tenho em média 4 a 5
geradores de clock na placa. Alguns são cristais convencionais, alguns são VCT-CXO, que é o cristal que compensa a temperatura para não alterar a frequência se esquentar a placa. Então em RF eu tenho cristal, na parte lógica eu tenho cristal, tenho em média 4 a 5 osciladores ou cristais ou VCT-CXO, que compensam a temperatura na nossa placa. A CPU... Quais são os tipos de cristais? Aqui, ó, X-Tal, que é o comum, né? X-Tal, a gente fala X-Tal, e o VCT-CXO, que é um cristal oscilador com compensação térmica. Ele tem um NTC dentro dele, para não deixar a frequência alterar se a placa esquentar. De tão importante que é. Então, o que é um sinal de clock? O sinal de clock na CPU, por exemplo, a frequência básica do clock é 24 MHz. É possível medir com osciloscópio 24 MHz? Sim. Né? Também tem o clock de 38.4 MHz. Também consigo medir. Agora, acima disso já fica complicado, porque o osciloscópio tem aquela regrinha 5:1, né? Lembra? Lembra? Né? Então, se for um sinal quadrado de 38 MHz, já começa a bicho pegar. Se for senoidal, meço perfeito. Né? Lembra que senoidal é alternado 70,7%. Quadrado, 5:1. 20 MHz só. Tá? Então eu tenho o cristal da base de tempo, que é o 32.768, do calendário, relógio, hora e data. Então o que o cristal faz? Ele gera pulsos para a CPU, fetch, decode, execute. Pegar a instrução, preparar a instrução e executar a instrução, que está dentro do software, da NAND. Então a gente tem um sinal de clock para quê? Se você aumenta o clock, acontece o quê? O que é overclock? O que é overclock? Se o clock é maior, o que acontece? Fetch, decode, execute, mais rápido. Mas aí eu gero aquecimento, autoconsumo. Então o clock, ele é responsável por quê? Pelo ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? O clock da CPU que eu falo, tá? É o responsável pelo ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? São pulsos que a CPU vai pegar esses pulsos e através deles vai, através de 6 pulsos, depende da lógica que é, preparar, decodificar e executar uma instrução. Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Por exemplo, quando você aterra a tecla, o FPC do Hold Power Keyload, aquele pino para botar o aparelho, você está disparando uma instrução numa porta. Está colocando nível 0 numa porta GPIO. Concorda? Quando dispara aquela porta 0, tem uma instrução. Aí eu tenho clock, fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. O usuário apertou nível 0 na porta GPIO do Power. Qual que é a instrução? Pega a instrução. Prepara a instrução. Executa. Começa o start. Ficou claro? O que é o sinal de clock, então? Clock da CPU, por exemplo. É um gerador de pulsos através dos cristais? Sim. E o que esses pulsos na CPU, por exemplo, o clock da CPU faz o que com esses pulsos? Pega uma instrução, analisa a instrução e executa essa instrução. É como se fosse, você está vendo um jogo de futebol lá, seu time favorito, aí sua esposa está lá com o clock lá o tempo inteiro na sua cabeça. Tac, 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 tac. É, tac, 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 tac. Brincadeira, viu, gente? Esse vídeo aí é... Mais de 38. Mais 38 mega, né? A hora que vai bater o pênalti, ele troca a lâmpada pra mim. Puta que pariu, fodeu. Então, o clock é um pulso que fica na CPU lá. CPU, fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Pega a instrução, prepara a instrução, executa a instrução. Pega a instrução, e se o usuário não deu instrução nenhuma, beleza, mas tá lá. Se o usuário apertou o pau, pega a instrução, decodifica a instrução, executa a instrução. Porque se você não tiver isso, você aperta a sequência de start lá, do nível 0, acontece o que com a placa? Então vamos fazer uma analogia aqui, muito tosca. É a gasolina do carro, né? Sem clock, pode ter bateria, pode ter chave, pode ter um motor bom, motor 12 cilindros, 1000 cavalos, mas não tem gasolina, não tem clock, acontece o quê? O carro não anda, bebê. Tem partida, tem motor de arranque, tem tudo, mas não tem a gasolina. O que acontece? Não vai pegar a instrução de você virar a chave, não vai pegar o carro, não vai colocar a marcha, não vai andar. Né? Nem chegou a ler, né? Porque se não tem o clock, não vai ler. Né? Não tem a instrução, quando você aperta o botão ali, vai querer executar, mas
Não vai ter aquele... não vai fazer o mecanismo rodar, né? Ponto número 7. Ponto número 7. Ponto número 7. Ponto número 7. Bem, sinais analógicos. Eu também tenho sinais analógicos na nossa placa. A gente falou muito disso ontem, né? Vários sinais analógicos. Eu meço com o osciloscópio, não é isso? Eu também tenho sinais analógicos de radiofrequência, que são elétricos e magnéticos. Eu não meço com o osciloscópio. Eu preciso de um analisador de espectro, que é acima do osciloscópio. Não falaremos nesse treinamento. Tá? É só nível 4. Ponto número 8 é o software. Ponto número 8 é o software. Como que eu posso definir se um software está operacional ou não na minha board? Poxa, o software controla tudo na placa. 90% dos componentes da board são controlados diretamente pela CPU. Através do quê? Fetch, decode, execute e da instrução, que é o software. 90% dos componentes da placa são controlados diretamente pela CPU. Através do sinal de clock, alimentações, parará, e instrução, que é o software. Os outros 10%, indiretamente, mas passando pela CPU, os componentes que os controlam. Então, tudo é CPU. Tudo é CPU. Como que eu posso determinar que um software está bom ou não? Primeiro, se o software completar 100% sem erro, quer dizer o quê? Tende a não ser falha de software. O aparelho não voltou a funcionar, mas o software passou 100% sem nenhum erro. O que quer dizer isso? Tende ao software estar funcionando. A CPU que não está conseguindo executar a instrução lá, né? Ou então tem alguma coisa errada, mas a gravação, porque são coisas diferentes. Gravar um software e ler um software. Para a gravação, são tensões em pinos diferentes que se aplica, são tensões diferentes. Então existem nas memórias, você não lê e grava um software, por exemplo, uma firmware, tem tensões para apagar, tensões para gravar, então se alteram muito isso. Muitos pinos mudam para fazer esse tipo de gravação. Então quer dizer que na parte de gravação ela está boa. Então se eu tenho um aparelho que o software completou 100%, sem nenhum erro, eu posso dizer quase, né, nada na eletrônica é 100%. Mas você praticamente pode aí dizer que você tem um software operacional, mesmo que seu aparelho não energize. Pode ter alguma coisa interrompendo esse software, porque eu tenho interrupções, eu tenho vetor de interrupção, eu tenho watchdog, então tem vários sinais lógicos que podem bloquear o software também. Mas a firmware foi gravada com sucesso. Então existe alguma coisa ali que está bloqueando a execução dessa instrução. Esse programa, achou, né? Obrigado. Alguma dúvida aí nesses 8 pontos? Sim ou não? Não? Podemos avançar então? Só uma. Vontade? DMM. Digital Multimeter. É o nome de técnica de multímetro. SMB e Smart Board, Smart Curve e Smart Board. Eu tenho uma folha na mão de vocês. Agora, vocês vão colocar o nomezinho para mim também. Coloca o nomezinho aí para mim aí, do lado esquerdo superior, né? Isso. Vamos fazer junto, ó. Eu vou abrir o coração ali não o meu coração, que já está aberto para vocês, né? Mas eu vou abrir o coração que eu fiz lá da página inicial. Vocês podem tirar uma foto, por favor? Aqui, ó. Nós vamos preencher agora, fazer um primeiro teste aqui, ó. Tirem uma foto, por favor, dessa imagem que vai aparecer aqui agora. Só esperar o delay aí. Espera aí que já vai abrir. Nós vamos numerar cada pino da memória NAND, tá? Cada pino da memória NAND no diagrama elétrico. Nós vamos identificar qual tipo de sinal que é. Por quê? Cada ajuste de medição aqui, ó, presta atenção. DSO, 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 DSO. Mas não é o mesmo ajuste de configuração para cada medição. Ah, então peraí. Para medir um sinal lógico é uma coisa. Para medir um sinal digital de controle é outra. No osciloscópio? Sim. São ajustes diferentes. Tá? Então não é um padrão. Não é uma chavinha igual o multímetro. Põe 20 volts lá e mede tudo, não. Não.
Para medir sinal digital, configuração é uma, de controle é uma, de dados é outra, bus é outra, lógica é outra e clock é outra. Uau, então eu tenho que saber o que cada pino representa para me ajustar o osciloscópio para cada função, nível de tensão, acoplamento, horizontal, vertical, de acordo com cada sinal. Então, tiraram a foto aí? Ficou claro isso ou não? Ah, quer dizer então, não é um ajuste universal para tudo no osciloscópio. Você tem que ajustar ele para cada sinal que você quer. Entendeu? O que a gente vai aprender a fazer aqui? A ajustar cada sinal de acordo com o que ele é. Aqui eu dei uma dica para vocês. Claro que o ponto número 1, que é tensão e corrente, eu já deixei pronto. Olha que beleza. Não sou bonzinho? Olha aí, ó. Tensão de alimentação da lente. Tá, então aqui é o número 1. Número 1 aí, ó. Esse eu já fiz. Então, tensão e corrente é o número 1 do coração, não é isso? Viu como é que eu sou legal? Já fiz o 1, né? Aí, as alimentações da lente, tudo número 1. Agora, esses pontos aí, lógicos aí, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá. Checar os pontos. Cada ponto desse aqui, eu vou checar os pontos, colocar o número em cada ponto lá. Então, por exemplo, primeiro pino M3. O que está escrito aqui no M3? Está falando para você. O que é isso aqui? Qual que é o clock aí? Abre a foto, põe o número dentro da setinha. Qual que é o clock? Agora sim. Quase que você paga a flexão, Isso é para começar a despertar a nossa... Isso. Qual que é o número aí então do clock? 6. Então, por favor, coloquem aqui dentro o número 6, ó. Dentro da setinha aqui, ó. Olha lá, ó. E qual que é o pad M3? 24 MHz, aí, ó. Clock da CPU para a NAND. Número 6 aqui dentro, ó, por favor. Viu? Já resolvi o problema. Agora vocês podem fazer tudo aí enquanto eu vou lá tomar um café, uma água. Daqui a 5 minutos eu volto. Tudo tem que estar pronto, beleza? SAP significa... Vamos lá. Essa lógica é booleana, cara? Não, o lógica booleana é o 0 e 1 lá, aquela... Não, eu digo que lá é o OR, NOR... Ah, sim. NOR, OR, NAND, XOR. Aqui, ó. Clock, veja bem. Clock CLK. Apple Processor. Para memória NAND. Frequência de clock 24 MHz. Então, se eu pegar o meu osciloscópio, ajustar ele para medir cristal oscilador, qual que é a frequência que eu tenho que exibir numericamente no frequencímetro do osciloscópio? A forma de onda senoidal e 24 MHz de clock. Se tiver, beleza. Se tiver, ótimo. Ah, beleza, muito bom. Ponto de baixo aí, ó, pad L4. Pad L4. Aí, ó. I/O, Input Output. Apple Processor para NAND, sinal lógico de reset nível baixo. Veja bem. Ah, mas como é que eu vou saber todos esses nomes aí? Eu estou começando agora. É meu primeiro curso médio avançado, né? Nós temos um site de suporte onde você tem lá um glossário. www.ipanicfull.com.br. Tem lá, glossário. Aí vocês vão lá nesse site e vão estudar esse glossário. O que vocês fazem de meia-noite às 6 da manhã? Dormem? Então, a partir de hoje, eu vou dar um material para vocês estudarem. Amanhã, de meia-noite às 6, vocês vão estudar. Amanhã, eu quero que vocês tragam esse material feito, beleza? Galera, ele tá com essa pastinha aqui, ó. Aí, ó. Acrônimos, siglas técnicas, tá vendo? Então, lá no finalzinho, lembra daquela página que eu mostrei pra vocês ontem? Lá no final. Ah, o plano B está funcionando. Lá no final. Gente, eu adoro dar choque, viu, em aluno, viu? Quem que vai ser o primeiro a levar um choque aí? James é o rei. Aqui, ó. ipanicfull.com. Porque às vezes o aluno não pode, eu tô com o braço amperado, tô com a perna tá doendo, a coluna tá doendo, leva o choque, né? Melhor levar o choque do que pagar a flexão às vezes. Aí, ó, vocês vão acessar o site www.ipanicfull.com.
Aqui embaixo tem termos aí, glossário. Não é isso, Júlio? Tem embaixo aqui, né? Isso, lá no finalzinho. Aí, ó. Acrônimos, siglas técnicas. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Você vai clicar aqui, tem muito estudo aí. Então hoje, de meia-noite às 6, vocês vão abrir esse site e amanhã eu vou fazer 10 perguntas para cada um, ligadas a esses termos aí. Quem responder e acertar as 10 vai ganhar um pré-hitter para fazer desmontagem de iPhone aí novos. É sério, tô brincando não, tá? É sério. Vou fazer 10 perguntas amanhã. O seu ano foi engraçado. Vambora. Quem responder as 10 perguntas vai ganhar uma estação de pré-aquecimento para desmontar placas aí com interposer. Beleza? Não vou pegar siglas mais difíceis, claro, vou pegar siglas mais fáceis. Tá? Combinado?